Olá! Vamos para o nosso quarto vídeo, então, desse nosso curso, que já está pela metade dos vídeos. Digamos que foram os 4 vídeos teóricos que eu quis propor para vocês, que nos próximos serão os mais práticos, até para não ficar somente teoria, mas sim porque quando é uma coisa mais prática a gente consegue entender um pouquinho melhor, a gente consegue visualizar e tudo mais. Enfim, no terceiro vídeo, só pra gente dar uma passadinha, a gente estava falando da pré-escola, certo? Onde a pré-escola já é aquele momento que não é mais uma novidade para a criança, ela é obrigada a estar na escola, então já é obrigatório por lei ela estar na escola. E também que ela já entende um pouquinho mais do que está acontecendo, do que o mundo está passando, ela vem acompanhando junto com os pais dela. Então tem todo aquele momento, aquele processo de entendimento daquele aluno, que ele já sabe mais ou menos como ele está vivendo. E aí entra o aluno de 6, 7, até ali os 10, 11 anos, que ele está ali na fase inicial do ensino fundamental, que a gente chama de séries iniciais do ensino fundamental, que já é um aluno que já compreende o que ele está fazendo na escola, por que ele está ali na escola, o que ele tem que fazer, quais são os deveres e direitos dele. Então, assim, é um aluno que já está compreendendo o seu lugar, a sua função como sujeito ali no meio da sala de aula, certo? Então, é um aluno que a gente pode chegar mais fácil nele e explicar o que está acontecendo e mandar algumas notícias diferentes. Então, assim, de certa forma, é um aluno mais tranquilo de se lidar em questão de compreender o que está acontecendo, do porquê que ele não está vindo para a escola, do porquê que ele não está saindo de casa, por que os pais dele, quem sabe um não está mais trabalhando, está mais em casa. Eles já entendem mais. E outra, ele sabe que ele tem uma professora, que a professora vai estar mandando tarefinhas para ele e que ele tem que fazer, porque aquilo serve para que ele, né, progrida de ano, tenha uma progressão, depois não passe por uma avaliação e assim uma efetiva passagem de ano, né? Então ele já entende tudo isso. Então, por ser um aluno que já entende, muitas vezes a gente esquece que não passa de uma criança e que essa criança tem um responsável legal, né, por lei, como ela é de menor. Então a gente vejo algumas coisas acontecendo a este respeito de que não tem tanto contato com os pais. Também vejo os pais não se preocupando tanto por ter uma criança um pouco maior, né, dentro da escola, dentro de casa, né, não é mais aquela coisa de pré, que a gente tem que mandar direto para o aluno, às vezes o aluno até já tem um WhatsApp, né, ali pelo 4º, 5º ano ele já tem até um celular e já tem como criar um grupo direto com eles. Mas é importante, primeiramente, lembrar de como eram nossas aulas presenciais antes da pandemia. Lembrar que muitos dos pais chegavam no primeiro ano preocupados em como será a tarde do seu filho, se ele está bem, se ele está conseguindo aprender, se está entendendo tudo certinho. Então, a partir disso, a gente tem que saber que agora nada mudou, que os pais continuam sim muito mais preocupados, porque tá toda aquela confusão. Meu filho vai passar de ano, ele vai reprovar, ele vai se alfabetizar, ele tem até o 3º ano para se alfabetizar, e aí, o que vai acontecer? Né? Tem toda aquela parte também do alfabetização, às vezes a criança está no 3º ano, não foi alfabetizada ainda, né? E aí, o que vai acontecer? Então, desde que esta pandemia começaram os procedimentos, algumas escolas já iniciaram desde março, outras escolas estão iniciando somente agora. Acreditem se quiser, sim, estão começando só agora. E por isso,
não deixa de ser importante de estar começando, né? Então sempre tem um momento para começar, e se esse momento é hoje, né, que seja. Pois bem, primeiramente, como eles estão? Por eles entenderem, por isso que vai ser muito interessante agora o próximo vídeo que a gente vai fazer da prática, né, o 5º vídeo, que eu vou acabar estar fazendo sobre um filme que eu já comentei no 3º vídeo, acho que foi no 2º vídeo, e que é interessante saber como eles estão se sentindo neste momento, como é não sair, como é não ver os colegas, né? É nesse momento que a gente entra como um papel de educador, não pensar somente no pedagógico, no didático, mas sim no momento afetivo em que o aluno está vivendo, né? Então saber que às vezes ele está um pouquinho mais para baixo, um pouco mais ansioso quando a escola vai voltar, porque ainda a escola para ele é um lugar que ele ainda gosta. Não estamos falando dos alunos que já veem a escola como um momento assim de ai, é muita coisa, eu vou estudar um monte. Não. Ele ainda tem aquele momento lúdico, né? Uma criança ainda mais lúdica, ela gosta mais de brincar. Então é um momento em que ela se encontra com os colegas, com os amigos, e que acabou sendo tirado dela, né? Num momento inesperado que ninguém sabia o que fazer. E aí, conversar com ele, mostrar esse afeto e esse carinho, esse amparo que você tem por ele, né? Mostrar-se assim para ele, tanto para os pais também, né? Ter o contato dos pais principalmente, e como já agora as aulas remotas da séries iniciais tem mais aquela coisa de ser ao vivo, né? Muitas escolas estão fazendo, a escola do estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui onde eu moro, está tendo as aulas remotas online, que as crianças criam um vídeo, um e-mail, e assim podem ter as aulas online ao vivo com o professor por videoaula, o que facilita bastante. Porém, tem muitos alunos também que podem não estar tendo condições, e mesmo assim alguma coisa sempre fica pecando. Mas ainda bem que tem este método e que muitos alunos estão sendo atingidos sim. Só que mesmo assim, mesmo os alunos não tendo contato com o professor alguns dias da semana, né, é válido ter esse contato com os pais. É válido pedir que os pais se comuniquem com o professor. Peçam, se tenham dúvidas. Porque os pais acabam indo buscar as atividades físicas, né, as folhas pedagógicas, as folhas didáticas na escola, mas acabam às vezes não vendo a aula. E é interessante estar colocando para os pais o quão é importante eles falarem para os filhos, levarem a sério aquelas videoaulas que eles estão assistindo, levarem a sério o professor que está ali às vezes tendo alguma dificuldade, que é o que acontece bastante também, né? Porque existe dificuldade de ambas partes, de professor, alunos, pais, orientadores, né? Por mais que faça 6 meses que a gente está passando por isso, ainda é uma grande novidade, né? Então, assim, as aulas, já que já estão mais remotas, já estão mais por vídeos nesta fase, né, da educação, o que eu penso que seja a melhor e mais dicas agora na teoria, que depois a gente vai trazer as práticas nos próximos vídeos. Professores ou profissionais de educação, não esqueçam os seus recursos. Recursos de quadros negros, recursos de slides, recursos de folhas, recursos de materiais que os alunos podem estar usando em casa junto contigo, né? Eu vejo muitos professores preocupados em dizer assim, mas não é a mesma coisa, eu não estou escrevendo lá no quadro porque eu não estou olhando o que ele está fazendo ali no momento. Às vezes eles ficam com o vídeo, a webcam desligada, o microfone desligado, eu não sei como está sendo. Tudo isso, todo esse ambiente que você está vivendo hoje é a sua sala de aula.
Ali o computador do aluno é a sua sala de aula. É você que orienta o que você está fazendo. É você que manipula como os alunos vão estar na sala de aula. Então, obviamente, se um professor não sugerir que ligue a webcam e que fique prestando atenção, o aluno não vai ligar. Obviamente, o aluno não vai interagir se o professor diz para não falarem no microfone. Obviamente, hoje com as aulas, o aluno está tendo aula em casa, né? Às vezes ele pode estar na cama, deitado. É uma coisa que eu não acho tão certo. Eu acho que o aluno deve ter seu ambiente de estudo, deve ter seu ambiente ali onde ele vai ter seu computador ou seu celular, você vai olhar para o professor, um ambiente mais claro com uma mesa, né? Então, assim, é válido colocar todas essas regrinhas para que tudo ocorra certo. Porque, infelizmente ou felizmente, não sei em que forma que a gente pode estar vendo isso, com crianças a gente tem que ter regras, né? E essas regras devem ser cumpridas de acordo com o que o professor colocar. Então, de nada adianta o professor estar na frente de uma webcam e não dizer, alunos, nossas aulas vão ser desta forma. É a mesma coisa que quando eu cheguei para vocês no primeiro vídeo e disse, pessoal, este curso será assim, serão divididos entre no máximo 9 vídeos pelo YouTube, onde eu vou estar gravando vídeos para vocês de acordo com algumas sugestões. E depois nós vamos ter 2 lives que a gente vai debater juntos. Se eu não falar que a gente não vai debater, que vocês só vão me escutar nesta 1h30, ok, vocês vão ficar caladinhos, vocês vão ficar com a webcam desligada, vocês vão ficar com o microfone desligado, porque vocês vão estar ali só para me ouvir. Agora, como eu falo, eu quero que vocês fiquem com a webcam ligada, para mim ver que vocês estão me enxergando, para mim ter essa... Mesmo que a tecnologia seja fria, né? Que a gente esteja esse olhar, esse lado mais quente do olhar, do eu estou entendendo, daquele balançado na cabeça. Aquele momento em que o professor diga, alunos, eu quero que agora vocês comentem. Fulano, então sai aquele silêncio, porque daí ninguém fala. Fulano, você agora, o que você acha sobre isso? Me responda essa pergunta. Me responda esse problema matemático. Como que você fez esse problema matemático? Você pode fazer para nós? Pegue seu caderno e vire para mim. Aqui tá todo o meu esqueminha do curso. Pegue seu caderno e mostre, escreva para nós e coloque para nós como você fez. Às vezes o aluno não está conseguindo, ele mostra o erro ali e você não precisa dizer, você está fazendo errado. Então vou chamar outro aluno para fazer também. Olha, então agora eu vou fazer. Né? Eu vi muitos professores comprando quadros, aqueles quadros pequenininhos que a gente compra, né? Eu tinha quando eu era pequenininha, eu sou pequena, mas quando eu era de menor idade, mais nova, em que eu brincava de professora, eu vi professores comprando esses quadros para dar aula. E eu acho muito válido, porque eles estão usando a criatividade, eles estão levando a sala de aula para o homework deles. Para casa deles, né? E é isso que é a pretensão das aulas remotas. É você levar a aula, a sua educação, a sua escolarização, aonde quer que o aluno esteja. E o homework nada mais é do que trabalho em casa. Então, assim, tu vai preparar a aula, tu vai dar a aula e tu vai preparar o ambiente da sua forma. A sua organização é a sua aula. Você nunca ouviu falar isso? Que a nossa sala é o espelho do nosso planejamento? Mas meus alunos são umas estrelas, assim. Umas estrelas, mas no sentido meio mal, assim. São uns furacãozinho. Eles não prestam atenção, desligam. Uns ficam, e eu já vi isso, uns ficam ligando lá uma música sem querer, né? Então, assim, conversem. São crianças, obviamente, são crianças que têm todo esse lado mais infantil, porém, sabe-se que em sala de aula
é lugar de estudar. Depois, no final da aula, nada impede de você fazer um jogo, de você fazer alguma coisa que você goste para dar mais uma equilibrada, né, naquela coisa de muita teoria, mas que o aluno entenda que a aula deve ser assistida com seriedade, como ele fazia lá na escola. E por isso que o ambiente dele tem que ser adaptado a isso. Porque se ele tiver na cama, com o café da manhã do lado, com o cachorro do lado, de pijama. Primeiro, estar de pijama, quando já está de pijama, a gente já fica com uma preguicinha a mais. A gente fica aquela coisa com aquela sonolência. Estar comendo, tudo bem, beliscando, que nem aqui no sul a gente toma chimarrão. Nossa, se a criança tá ali tomando um chá, né, tomando um café, tomando uma água, super 10, comendo um salgadinho, não tem importância, isso não vai interferir na educação dele. Só que às vezes já tá na cama, tá naquele ambiente que não é nada legal para se estudar, vai pegar alguma coisa, derruba, não tem como se apoiar para escrever, então já fica uma coisa mais desorganizada. Então, de primeira mão, já faz isso. Já faz o aluno colocar ele num ambiente certo, um ambiente legal, conversa com o pai, conversa com a mãe sobre isso, conversa com o responsável, aonde que você tem uma mesa legal. Prof, eu só tenho na cozinha e eu fico cozinhando lá e fico atrapalhando ele. Pois é, mãezinha, então vamos fazer assim, vamos ter que adaptar alguma coisa. Quem sabe uma cadeira, e ele senta com uma almofada e fica num cantinho, num lugar bem arejado, com luz, com uma coisa bem legal, que não atrapalhe ele, né? Vamos achar um outro lugar que não seja a cama, né? Eu sempre fui muito adepta ao que quarto é lugar de dormir. Não é lugar de estudo, nem lugar de lazer. Então, existem ambientes certos para casa. Sala de estar é ambiente de lazer, ambiente que às vezes a gente tem uma reunião, quem sabe uma mesinha ali, dá área estudando na sala, com certeza. Ou, quem sabe, a gente tem um quartinho ali que a gente sempre não usa muito, que seja mais para colocar os entulhos. Arruma aquele lugar para ser um escritóriozinho de estudo. Para o seu filho, para você acompanhar seu filho nas tarefas. É muito bom ter esse ambiente escolar dentro de casa também, porque aí, naquele momento, isso é por estudo, já foi comprovado cientificamente que o local onde você estuda, o local onde você está, vale muito também, certo? Então, assim, lembrar que tem a teoria, né? Colocar para os alunos que vocês, às vezes, coloca o seu planejamento para os alunos. Pessoal, hoje nós vamos estudar os problemas matemáticos de divisões, de frações, e depois nós vamos ter um texto, onde a gente vai fazer uma interpretação. Coloca tudo isso. E aí eles vão acompanhando, eles vão sabendo contar no início, contar no meio, contar no final. Assim, não provoca tanta ansiedade nele. É uma grande alternativa que a gente pode estar colocando para os nossos alunos, porque a ansiedade está sendo muito comum nos dias atuais. A ansiedade, aquela fobia de acabar logo com as coisas, tá muito normal, porque a gente tá em casa. A gente tá naquela ansiedade de não saber o que vai acontecer amanhã. Se amanhã a gente vai poder sair de casa, se amanhã a gente não vai poder, se amanhã a gente vai abrir o comércio, não vai. Então eles também sentem essa tensão que os adultos acabam sentindo em casa, né? Então tenta manter uma aula um pouco mais, mesmo que seja aquela teoria maçante que a gente tem que passar, e como é séries iniciais, a gente tem que correr contra o conteúdo, como sempre foi, tanto presencial quanto nas aulas remotas. Então tenta manter essa compatibilidade com o aluno, de dizer, agora a gente vai fazer essa parte da aula, estamos indo para o momento final da nossa aula, né? Para ele ter uma noção, e assim acaba com que ele mantenha calma e saiba do que está acontecendo, e assim, obrigatoriamente, ele vai prestar mais atenção, porque ele se sente parte disso. Isso é uma técnica infalível. Se você fizer isso na presencial quanto nas aulas remotas, vai funcionar, porque eles vão se sentir mais situados naquele momento, eles não vão se sentir surpresos se você der uma prova para eles.
se você der um trabalho para eles de alguma coisa, porque eles já sabem que aquilo vai acontecer. Então eles se tornam já se preparam psicologicamente para o ato que vai acontecer posterior àquilo que está acontecendo, certo? E não esqueçam que não é só teoria, mas sim prática. Façam eles terem práticas, façam eles terem uma aula diferente. Por que não pegar um dia de sol e pessoal, todo mundo tem grama aí? Vamos pra grama? Mora em apartamento? Vai perto de uma janela. Agora a gente vai falar sobre, não sei, fotossíntese. Estão olhando pro sol? Tem um sol? Então é dele que nós vamos falar hoje. Trazer uma ludicidade, porque por mais que sejam crianças um pouco mais crescidas, são crianças que através do lúdico aprendem. E isso se faz muito necessário para eles, principalmente agora. O que vocês acham, então, pessoal, de tarefa a gente vai assistir um filme sobre a matéria que a gente está vendo agora, sobre uma história, né, sobre alguma coisa algum tema que a gente está vendo agora, de religião, de geografia, né, alguns filmes que mostram, né, algumas partes do mundo que vocês estão estudando, o tempo histórico que vocês estão estudando, ou de artes, vamos estudar, por exemplo, estudar artes. Vai pegar o filme Uma Noite em Paris, que é um filme super, um filme de comédia, né? Que é um filme muito bom, muito tranquilo de se assistir, não é pra dar uma risada, que fale sobre Van Gogh, que faça uma releitura. Olha que legal uma aula assim, que depois que ele vai sair daquela aula remota, mas que ele vai estar aprendendo, vai estar estudando fora dela. Então não esquecer dessas práticas, dessas teorias e práticas junto, porque é isso que faz a diferença, certo? E saber que após pandemia, após aula remota, vai fazer muito mais efeito, vai surtir muito mais efeito, porque eles vão querer também isso. Eles vão querer que não seja só aquela tarde que eles estão lá, mas que eles também vão entender que quando estiverem em casa, eles vão lembrar, eu estudava isso, eu fazia isso, naquela aula a gente teve isso, naquele filme que a gente assistiu, debateu depois. Faz total diferença e vocês vão ver que seus alunos vão progredir neste momento. Então, essas foram as 4 videoaulas de teoria em que a gente mais conversou, em que eu mais coloquei para vocês algumas dicas, e as próximas eu vou trazer como se fossem pequenas oficinas sobre como trabalhar algumas dessas dicas, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar para dar a frequência para vocês no certificado, tá? Se vocês quiserem tirar uma fotinho aqui e colocar lá no Instagram e me marcar, podem fazer isso, que aí eu também vou estar vendo que você está participando desta oficina, dessa troca de experiência que a gente vai ter. E é isso. Um forte abraço, cuide-se e fique em casa até que a gente possa sair e comemorar tudo isso junto, porque logo passa, tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!